Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E assim, eu acho que todo mundo deve saber qual que é esse episódio de hoje, porque não tem como ser alguma coisa diferente além do GPT-5, né? E assim, eu vou tentar entrar mais nas minhas impressões e em detalhes técnicos que eu posso trazer, porque eu escutei o episódio inteiro do IA Sob Controle dessa sexta e, tipo assim, o Fabrício e o Marcos, eles explicaram perfeitamente tudo que aconteceu no lançamento. E, sinceramente, eu não consigo fazer melhor do que eles para isso. Então, eu vou focar na parte que eu acho que eu consigo fazer bem, que é dar as minhas impressões, tanto sobre o uso do modelo, quanto sobre as coisas técnicas que envolveram esse lançamento, as decisões técnicas tomadas e tudo mais. E, antes de mais nada, eu acho que é extremamente importante eu zoar o Fabrício aqui publicamente, porque eu já zoei ele no privado, que é, eu acertei. E eu acertei muita coisa. E quando eu fui zoar ele, ele falou assim, cara, tu realmente acertou. A gente tava no Nerd Tech mais de um ano atrás, e a galera tava falando quando que ia ter AGI e quando que ia ter GPT-5. E aí todo mundo tava chutando e tal, e eles chutaram a data mais longa, agosto do ano passado. E eu falei, vocês estão malucos, esse trem aí de GPT-5 só vem ano que vem. Se vier, eu não acho que vai ser grandes coisas. E a GI, a gente está extremamente longe. Então, mais de um ano depois, lançou o GPT, eu acertei. E eu também acertei no fato de que não é meio que nada demais. E agora entrando mais sobre o lançamento e tal. Cara, claramente a gente chegou num platô. Todas as empresas não estão conseguindo mais publicar coisas muito novas e falar assim, olha, o modelo não era capaz de fazer isso e agora a gente destravou um novo caso de uso. Tem alguns benchmarks que estão melhorando pra caramba e tal, mas a verdade é que na vida das pessoas não tá mudando muita coisa desde o O3. Sinceramente, os modelos de raciocínio mudaram bastante coisa, porque a gente conseguiu muito melhor começar a resolver problemas de matemática, computação, e isso realmente teve um salto muito grande. A quantidade de coisa que a gente consegue fazer agora com esses modelos em relação a matemática e código, tudo que envolve raciocínio está bem melhor, mas, sinceramente, o GPT-5 foi só o que eles falaram mesmo lá, é One Model to Rule Them All. É basicamente resolver um problema de produto, que eles tinham 500 modelos e ninguém sabia qual modelo usar, e um problema também de custo de inferência, né? E eu acho que nessa parte eles mandaram muito bem. E eu queria entrar um pouco nisso. Então, vamos lá, o que é o GPT-5? Eles falaram, cara, sabe todos esses modelos que a gente tinha? GPT-4o, O1, O3, O3 Mini, O4 Mini High. Gente, isso é um absurdo. Tinha o O4 Mini e o O4 Mini High. Qual que é a diferença disso? E aí tinha o 4.5, que eles tentavam esconder lá pra ninguém usar, porque ele era um modelo muito caro e demorava pra caramba. Então, tipo assim, eles tinham um problema muito grande de tanto produto em relação ao nome de modelos, quanto de infraestrutura. Porque para hostear todos esses modelos, custa pra caramba, e aí você não consegue focar a sua infra pro que a galera tá usando. Imagina, sei lá, que 80% da galera usa o 4O. Eles ainda precisam de hostear, dar manutenção em todos esses outros modelos que só 20% das pessoas usam. Então, para eles não fazia tanto sentido. E, sinceramente, eu acho que a maior parte da galera só usava o 4O e o A3 mesmo. Eu, particularmente, usava só esses dois e tinha uma porrada de outros modelos lá. Eu usava o 4.5 para algumas coisas muito específicas. Ele era muito bom em análise de documento, então se eu tinha um contrato, eu mandava para ele analisar. Acho que ele mandava melhor do que os outros. Mas enfim, era uma complicação muito grande, tanto em questão de produto quanto em questão de infra. E aí o GPT-5 veio com essa proposta de ser One Model to Rule Them All. Ou seja, agora eles lançaram 3 tamanhos, o Nano, o Mini e o normal. Se eu não me engano tem um Pro lá também, mas eu acho que é só, tipo, deixa o modelo pensar mais tempo. Não sei se tem uma diferença de arquitetura, imagino que não. Mas aí com esses 3 modelos, eles conseguiram introduzir o conceito de pense pouco, pense um pouco e pense bastante. E aí isso meio que você consegue tirar a necessidade de você ter um 4O e um O3, por exemplo, porque o O3 você usava se você precisava de pensamento e o 4O você usava se você não precisava dessa reflexão mais longa. E aí agora você consegue ter um modelo que você consegue pedir para ele, olha, pensa um pouco mais nessa tarefa, pensa um pouco menos nessa tarefa, e ele também teoricamente, consegue entender quando ele tem que gastar mais poder computacional e quando ele não precisa gastar tanto poder computacional. Pelo que eu vi, não foi uma melhora muito significativa em relação aos modelos antigos que já tinha, foi mais uma
revisitar o produto para agora não precisa mais de usar todos esses outros modelos aqui. Eu tenho um modelo que consegue suprir todas as suas necessidades. Então não foi para dar um salto em relação à performance, foi mais para dar um salto em relação ao produto e à zona que eles mesmos criaram em relação a isso tudo. E aí, isso também traz algumas consequências muito boas pra gente. Porque como eles tinham esse problema de infra para hostear os modelos, para dar manutenção dos modelos, isso tem um custo para eles. E aí, quando você consegue focar toda a sua infra, claro que isso vai demorar um tempo, vai ser um rollout, porque eles não conseguem matar a API de todo mundo que está rodando várias aplicações, tá? Vai ter metade do mundo que vai dar erro na hora que você usa a aplicação dos caras, porque usa-se o GPT. Então, eles vão fazer um rollout gradual e eles também têm que convencer as pessoas que esses modelos novos estão funcionando melhor. Vamos jogar uma situação hipotética aqui e depois eu vou entrar nisso, que realmente os modelos são melhores em tudo e aí você pode substituir a sua API. Então agora eles têm o Nano, o Mini e o Normal, que estão bem baratos, né? Pegando como benchmark o preço do 4O, o Normal é mais barato do que o 4O. Ele é 50% mais barato em tokens de input e ele é 10 vezes mais barato em cached tokens. E no token de output ele é o mesmo preço, que são $10. Mas já melhora, porque você tem um modelo teoricamente mais capaz e mais barato. E aí, comparando com o O3, esses outros modelos é, tipo assim, absurdamente mais barato. Mas aí, quando você entra no Mini e no Nano, é tipo assim, é de graça você usar o modelo dos caras. O Nano, se eu não me engano, é 40 centavos por 1 milhão de tokens de output, enquanto o normal é $10. Ou seja, você consegue rodar 25 vezes mais token para pagar o mesmo preço. E se esses modelos vão ficando melhores ao longo do tempo, você consegue pegar um Nano e botar para ele resolver 50% dos problemas que você tem na sua aplicação, e aí você bota o normal para o resto. E aí com isso você conseguiu diminuir seu custo, sei lá, tipo 40% do custo da sua aplicação foi removido só porque agora eles conseguiram melhorar a infra deles e eles também conseguiram ter um modelo muito menor com essa capacidade tão grande. Então, teve uma eficiência muito grande deles fazerem esses modelos aí, one model to rule them all, e eles focaram bastante nesse quesito da API. Eles trouxeram algumas funcionalidades novas na API, né? Tipo, eu uso bastante, por isso que eu tô falando isso, porque para mim impacta bastante, que é agora você consegue escolher o modelo e já colocar na API quanto que o modelo tem que pensar. Tipo, você dá o compute budget para o modelo para dizer quanto que ele pode gastar de token, quanto que ele deve pensar para resolver a sua tarefa. Então isso facilita muito a gente na API para controlar o que o modelo vai gerar. Se você quer uma parada mais direta, cara, não pensa. Se você quer uma parada um pouco mais complexa, raciocina um pouquinho mais. Se você tem um problema muito complexo, que tem um retorno sobre o investimento muito alto, cara, pode gastar um pouquinho mais de tempo aqui porque vai valer a pena para mim. Então teve esse foco bem grande na API e o preço tá realmente muito agressivo. Tipo, o Nano tá absurdamente barato. A gente fez várias contas aqui na Enter e tipo assim, cara, dá para substituir várias coisas que antes não fazia tanto sentido usar LLM e tal, porque tá de graça. Tipo, é mais fácil chamar um LLM do que às vezes subir o workflow para rodar as paradas. Então, assim, eu acho que eles foram bem agressivos nisso. Eles vão ganhar bastante mercado. O pessoal do curso falou que o GPT-5 é muito bom para codar, mas a gente não sabe o quanto disso é marketing, o quanto disso é verdade. A gente só vai entender isso com o tempo. E aí agora eu queria entrar nas fofocas. Não é muito fofoca, mas é tipo o que a galera tá falando, né? Eu tô vendo muita gente reclamando. Muita gente reclamando, falando, cara, esse modelo é pior do que o que eu usava. Eu tinha os meus problemas aqui, eu tentei usar esses modelos, eles são péssimos. Eles demoram mais para pensar do que o 4O, que me gerava a resposta direta e correta. Eles não são tão bons quanto o O3 era, que pensava muito melhor. Então, provavelmente a OpenAI acabou de lançar, tá tudo bem, mas eles vão ter um tempinho para ajustar a qualidade desses modelos ao longo do tempo. Isso é muito óbvio, assim, tipo, agora que a qualidade está muito alta, a barra está muito alta, vão ter aplicações, vão ter problemas que os modelos novos não vão funcionar tão bem quanto os antigos. E para a OpenAI isso estava tudo bem porque eles estavam mantendo os modelos antigos. Agora, como eles estão matando os modelos antigos, a galera não pode simplesmente ignorar o modelo novo lançado pela OpenAI. Eles vão meio que ser obrigados a usar. E aí já rolou de a OpenAI voltar atrás e deixar a galera usar o 4O. Então você consegue entrar na sua conta aí da OpenAI, tipo no PC, e falar, olha, entrar lá nas configurações e acessar modelos antigos. Porque tinha gente reclamando,
ia ter gente cancelando a assinatura e tudo mais. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu testei, eu gostei bastante pro meu caso de uso. Eu realmente achei que é o que eles se propuseram. Qual que era a minha stack de usar modelos da OpenAI quando eu usava? Eu realmente usava o O3 para problemas mais complexos. Eu usava o 4O para a maior parte dos problemas e ele escrevia bem, só que o O3 escrevia muito mal. Então, se eu precisava de algo para raciocinar, era o O3. Se eu precisava de algo para escrever, eu usava o 4O. E eu usava, como eu falei, 4.5 em alguns casos muito específicos de análise de documento, porque eu acho que ele mandava muito bem. E aí, para os casos de uso que eu testei até agora, não tem tanto tempo que eu estou testando assim, ele foi bem bom, porque ele conseguiu fazer coisas na complexidade do O3 que o 4O não estava conseguindo, mas ele escreveu bem o suficiente para parecer um 4O e até o 4.5, né? O 4.5 escreve muito bem. Então eu gostei muito desse mix que eu precisei de usar, que era, eu precisei de um pouco de raciocínio e eu precisei de uma qualidade de escrita um pouco superior. E ele me entregou isso. Mas eu vi realmente muita gente reclamando, falando que foi pior e tal. E eu queria fechar esse episódio com, tipo, a bagulho mais bizarro que eu vi, que a gente sabe que existe, mas a gente talvez ignora, que é, tem gente que é apaixonado por modelo, né? Então, eu já tinha visto o caso de um camarada que acabou, ele tinha um relacionamento com o GPT, só que acabou a janela de contexto. E aí, tipo, ele meio que perdeu o amor dele porque acabou o contexto. E só uma coisa, provavelmente essa pessoa não entende de IA, porque ela poderia muito bem pegar o histórico, pedir para resumir. Então, sei lá, imagina que você tem uma janela de contexto de, sei lá, 200 mil tokens. Você pega 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, pede para resumir, e depois você pega esses resumos e pega o resumo deles. Então você conseguiria reiniciar a conversa com o mesmo contexto e você ainda ia ter, sei lá, tipo, 150 mil tokens de contexto. E a pessoa não fez isso. Então, assim, se estivesse escutando podcast, ela talvez saberia que isso é possível. E em vez de só perder o amor da vida dela. Mas enfim, o que eu vi que foi muito engraçado foi uma outra história de uma pessoa que, cara, ele realmente tinha o 4O como namorado, relação amorosa e tal. E quando a OpenAI cancelou a possibilidade de usar o modelo, a pessoa ficou muito puta, porque falou, tipo assim, a OpenAI tirou meu amor de mim. E aí, hoje, eles voltaram com acesso aos modelos e essa mesma pessoa postou lá, muito obrigado a todo mundo que pediu pra OpenAI pra voltar com 4O, porque agora eu voltei a ter o meu amor de volta. Gente, olha que bizarrice. Tipo assim, tem gente que é muito doida. E assim, claro, eu não sei se isso é verdade ou se isso é zoeira, mas parecia verdade, porque, sei lá, tipo, a gente não sabe, mas eu achei engraçado de comentar, porque eu fiquei morrendo de rir aqui também, mostrei pros meus amigos, todo mundo riu. Então, enfim, tem relações diferentes sendo criadas com esses LLMs e, tipo, uma quebra de relacionamento pode ser a OpenAI matar o modelo, né? Então, tipo assim, imagina a pessoa entrando com um processo judicial falando que a OpenAI matou o namorado dela, a namorada dela. Seria engraçado. Mas é isso, gente. Eu queria passar um pouco as minhas impressões do GPT-5. O Fabrício falou pra caramba lá no IA sobre controle com o Marcos, sobre tudo que isso engloba, todas as notícias, tudo que teve lá no lançamento. Eu quis aqui falar um pouco mais sobre a parte técnica, o que envolve isso de infraestrutura, tomada de decisão de produto e tal, que eu tenho interesse mais nessa parte. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais, né? No Instagram é podcast.lifewithay. No LinkedIn vocês podem me conectar lá comigo, que eu sempre posto as coisas lá. Também tem o meu curso de Deep Learning, que a gente está ensinando do zero, from scratch, como aprender Deep Learning na prática, como ser um engenheiro de IA. Eu ensino tudo da matemática, da estatística, treinamento de modelo, como que funciona. Tem todas as aulas, tem exercício, então a galera consegue praticar bastante. E a aula dessa semana foi bem legal, que foi uma aula de Transformer. E aí nos exercícios, a galera tem que construir um Transformer do zero, codar todas as partes da rede, e aí depois vai pegar um Transformer já existente e treinar para fazer o problema de tradução entre francês e inglês e treinar ele do zero, né? Então, tipo, foi bem legal tanto de fazer os exercícios, quanto eu imagino que quando a galera for realmente resolver eles também, eu acho que vai ser bem legal. Porque, obviamente, quando eu crio os exercícios, eu também tenho que garantir que tá funcionando, que vocês vão conseguir treinar e tudo mais. Então, pra mim foi bem legal de fazer e imagino que pra vocês vai ser mais ainda de aprender e ver isso na prática. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo episódio. Um abraço e tchau.